Para quem não encontrou, já está na tela. A Bíblia fala assim, ó: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Então, o desejo de Deus é que o homem vá bem. Deus tem esse desejo, que o homem vá bem em tudo. Saúde mental, saúde física. E eu quero começar esse tema de saúde mental falando sobre a Bíblia, né? Em Mateus 15, eu vi uma história muito linda de uma inteligência emocional profunda. Diz que depois do encontro de Jesus com os fariseus, retirou-se Jesus de Cafarnaum. Atravessando a Galiléia, dirigiu para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste, a vista estava se estendendo pelas planícies embaixo, as antigas cidades de Tiro e Sidom, os templos pagãos, os magnificentes palácios de mercados e os portos cheios de embarcações. Além estava a extensão do Mediterrâneo, a extensão azul do Mediterrâneo, aonde o evangelho da cruz, a mensagem de salvação, deveria chegar nos grandes centros do império do mundo. Porém, os discípulos não estavam preparados. E Jesus vai para aquele lugar com seus discípulos para preparar seus discípulos para avançar, levar a mensagem nessa extensão azul do Mediterrâneo. Porque a mente dos discípulos ainda tinha na mente deles, que a voz dos sacerdotes era a voz de Deus. Então, os sacerdotes, na época, os judeus, eles tinham um sério preconceito contra os gentios, irmão Jefferson. Havia uma barreira, era um preconceito. Para eles, a salvação é só entre eles. Deus só dava bênção para aquele povo judeu que era circuncidado. Quem não fosse circuncidado era inimigo de Deus, inimigo de Israel. E os discípulos tinham essa mente também. E Jesus queria tirar isso da mente dos discípulos. Que a salvação é para todos, as bênçãos são para todos. Amém? E Jesus leva os discípulos para lá. E Jesus Cristo já sabia, pelo poder do Espírito Santo, que tinha uma mulher esperando ele. Uma cananeia. Um povo idólatra. Aquelas cercanias ali da Fenícia. A filha dela estava moribunda. Existem traduções que falam endemoniada. E ela sofria muito com a filha. Tinha procurado curandeiro, médicos e nada. E ela sofrendo, e conversando com uma amiga disse: olha, procure um rabino galileu chamado Jesus. Mas ela pensou: o que pode me fazer um rabino galileu? Porque ela sabia do preconceito judaico. Eles eram insensíveis para os gentios. O que pode me fazer um rabino galileu? O preconceito era grande, a barreira era grande. Mas a mulher insistiu e disse: olha, dizem que ele não faz acepção de pessoas. E todas as pessoas que procuram ele alivia a dor. Ele cura. Ele transmite bênção. E sentiu agora um lampejo de esperança de buscar Jesus. Foi atrás de Cristo. Ela foi à procura de Cristo. E encontrou. Encontrou Jesus. E diz a palavra que quando ela vê Cristo Jesus, aqui diz que eis que uma mulher cananeia, que saída daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está moribunda. E Jesus agora vai dar uma tácita repreensão aos discípulos. Ele vai fazer a mesma coisa que os sacerdotes faziam e que os discípulos também estavam na mente de fazer. Ali foi uma tácita repreensão. Eles só vieram compreender depois. Ele tratou aquela mulher como os judeus tratavam. E se eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era uma mensagem popular na época, que pegava esse texto e dizia que é somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e as ovelhas perdidas da casa de Israel seriam os israelitas. Eles usavam esse texto
aplicando que somente as bênçãos seriam para os israelitas, os circuncidados. E Cristo usou a frase popular na época. Eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aparentemente estava desprezando, rejeitando. E o que o discípulo falou? O preconceito judaico agradou ao nosso mestre. Assim como os sacerdotes tratam os gentios, o mestre também está tratando, então agradou a ele. E isso fez os discípulos a ficar mais impulsionados, que estavam certos ao preconceito judaico, e mandou a mulher embora. Mandou a mulher embora. Uma mulher à procura de uma bênção para sua filha. O que faz uma mulher, né? Uma mulher, quando ela tem um filho, a capacidade de amor é tão grande que Deus comparou o amor dele com o amor de uma mãe. O que uma mãe não faz pelo filho, irmão? É profundo. Ela disse, não, pela minha filha eu posso até me humilhar, mas eu quero minha filha curar. E aquela mulher aparentemente rejeitada por Cristo, e o discípulo mandando embora, a Bíblia fala que ela fez o quê? Adorou. Ela adorou. Oh, glória. A mulher adorou. A primeira rejeição, aparentemente. Aqui diz que eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui fala. Aqui diz que, se bem que essa resposta parecesse em harmonia com o preconceito dos judeus, era uma tácita reprovação aos discípulos. O que vieram a compreender posteriormente, como a lembrar-lhes o que lhe dissera muitas vezes, que ele viera ao mundo para salvar a todos quanto o aceitasse. Então a tácita quer dizer secreto, oculto, era uma repreensão oculta, né? Ignorada. Então, Jesus procedendo assim, era seu intuito impressionar os seus discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso assim. Eles tratavam assim, frio. E Jesus estava fazendo para dar um exemplo porque Jesus também sabia do coração daquela mulher. Aquela mulher tinha uma inteligência emocional. Porque tem pessoas que na primeira pancada, na primeira repreensão, no primeiro desamparo, ele já baixa a cabeça e vai embora. Mas ela não, ela adorou. Quando ela adorou, abriu o quarto pré-frontal para que o Espírito Santo trabalhasse. Ela adorou, oh glória, adorou a Deus. No meio, sendo tratada friamente, ela sendo tratada, os discípulos mandando ela embora, Jesus aparentemente estava recebendo ela friamente, estava rejeitando ela, e ela fez assim, ó. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma mãe clamando, de joelho clamando, tem misericórdia de mim. E Jesus poderia agora acolher. O que Cristo fez? Eu não posso pegar o pão dos filhos. Eu não posso pegar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos. Aí foi pior, irmão Diego. Foi pior. Olha, a mulher adorando, clamando por socorro. E ele disse, eu não posso pegar o pão dos filhos, deitar para os cachorrinhos. E sai. Não foi pior, irmão? A pancada foi mais forte. Aí dessa vez fiquei embora. Dessa vez baixava a cabeça e disse, bem que me falaram que existe um preconceito judaico aí, ó, um rabino judeu, tratando a gente como cachorrinho, desprezando. Esse povo presta. Como é um povo desse é de Deus? Poderia ter ido embora com a sua razão. E o que foi que ela fez? Depois dessa. Aqui fala os discípulos mandando embora. Tá lá. Os discípulos mandando embora. Aborrecido com sua importunação, os discípulos pediram a Jesus que a despedisse. E ela escutando isso, irmão. Despede essa mulher. Aqui diz que ela adorou a Deus. E aqui ela pediu
clamando e disse que eu não posso pegar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos. Olha aqui, a mensagem diz aqui, ó. Esta resposta teria desanimado inteiramente qualquer suplicante menos fervoroso. Mas a mulher viu que chegara, meu amigo, ela disse, aqui chegou minha oportunidade. A parábola do rico e Lázaro, no Lucas 15, né, fala, ali cumpriu a palavra do rico e Lázaro. O rico, os judeus ricos, os gentios, um cachorrinho pedindo a migalha que caísse da mesa. Quando Jesus falou essas palavras, que disse, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitar para os cachorros, ele disse, peguei minha bênção. Peguei a minha bênção. Em vez de ela refletir como desprezada, rejeitada, ignorada, ela disse, eu fui agora abençoada. Olha só que inteligência emocional, irmão. Ela poderia baixar a cabeça reclamando e ir embora, falando até mal de Deus. Ela disse, fui abençoada agora. Irmão, já como? Porque ela disse, já que eu sou uma cachorrinha, me considerou como cão. Os cães também têm o direito das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia. Se eu sou uma cachorrinha, me dê pelo menos uma migalha. E ela pediu uma migalha, irmão. Me dê pelo menos uma migalha. Já que eu sou uma cachorrinha, eu tenho direito a uma migalha. E a migalha foi grande. Imagine os que comem da mesa. Se uma cachorrinha considerada como cão, uma migalha ganhou isso, irmão. Imagine quem come da mesa. Inteligência emocional. Aí aqui, ó. Sim, Senhor, respondeu ela. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Enquanto os filhos da casa comem a mesa paterna, os cães não são deixados sem alimento. Amém? Tem direito às migalhas que caem da mesa abundantemente provida. Assim, se bem que muitas fossem as bênçãos concedidas a Israel, não haveria também uma para ela? Era considerada como um cão. Não teria então também o direito de um cão a uma migalha de sua generosidade? Jesus vai para a tua casa, a bênção já está na mão. Aleluia! Eu vou até beber água porque deu sede, viu? Agora deu sede. Louvado seja o nome do Senhor. Pede as migalhas que cai da mesa do Senhor. Se lhe for dado o privilégio de um cão, está disposta a ser como tal considerado. Não a influencia nenhum preconceito ou orgulho nacional ou religioso e reconhece imediatamente Jesus como Redentor, capaz de fazer tudo quanto lhe pede. Eis a tua serva. Se me considera como um cão, aqui eu estou como um cão. Mas eu quero as migalhas. Recebeu a bênção. Imagine nós que come a mesa, hein? Se uma pessoa considerada como um cão recebeu uma bênção dessa, mesmo. E quem come a mesa? Nós temos muita bênção. É muito privilégio, é muito poder para essa igreja. É muita bênção para essa igreja. E às vezes nós queremos ainda migalhas. Irmão, nós queremos às vezes migalha. Nós admitimos sétimo dia. Às vezes comendo migalha. Às vezes tem gente que nem migalha come. Não pode. Tem que pegar das bênçãos, irmão. Comer da fartura que o céu quer dar. Aqui fala que felicidade não é a ausência de conflitos. Felicidade não é a ausência de conflitos, mas a habilidade a lidar com elas. Uma pessoa feliz, ela não tem tudo de melhor, mas ela torna tudo o que tem de melhor. Isso é felicidade. Se você vai comer um pastel, uma pizza à noite com a sua família, se tem pouco dinheiro, você faz ali uma festa e é feliz. Tudo que você tem, você torna melhor. Aquela mulher, o que ela tinha, foi considerada como um cão, mas ela tornou melhor a vida. Felicidade é isso. Não é a ausência de conflito, mas a habilidade
a lidar com ela. É tornar, meu irmão, o que você tem feliz. O bom, o melhor. O que você tem torna o melhor, irmão. Isso que é felicidade. Aqui diz que a palavra crise, no japonês, chinês, eles têm duas características. Crise pode ser perigo ou oportunidade. Para muitos, às vezes é perigo. Para outros, são oportunidades. Para aquela mulher foi uma oportunidade, o perigo. A filha sofrendo, ela sendo maltratada, aparentemente, o se mandando ela embora, mas para ela foi uma oportunidade, não foi perigo. Aqui diz assim, ó. Eu fiz um curso de gestão, e o professor contou uma história, eu peguei essa história, achei legal. Disse que um representante, uma empresa, queria representante de sapatos. Uma empresa de sapatos queria representante. Mandou 2 representantes a uma cidade. E os representantes de sapatos, o primeiro chegou lá. Chegou na cidade, aí ninguém calçava sapato. Era tradição. Aí o primeiro chegou, pegou o telefone, ligou para o escritório. Ei, me manda para outro lugar. Aqui é tradição, ninguém calça sapato. Me manda para outro lugar. O outro vendedor, representante, chegou lá quando viu todo mundo descalço. Aí ele pegou o telefone e disse, ei, estamos ricos, viu? Pode mandar carreta de sapato para cá, porque aqui ninguém calça sapato. Então é a visão de cada um. Às vezes uma palavra, o gesto que você está vendo, você vai interpretar como uma coisa positiva. Já outros não. Vai interpretar como negativa. É uma coisa que é subjetiva a cada pessoa. Está dentro da pessoa, né? O que afunda o barco não é a água de fora, é a água de dentro. A água de dentro é que afunda o barco. E muitas das vezes tem dentro da nossa cabeça coisas ainda, traumas de infância. Se aquela mulher fosse maltratada quando era criança, pelo pai, pela mãe, quem sabe o gatilho tinha disparado naquela hora? Tinha disparado o gatilho. Na hora que Jesus aparentemente abandonou ela, maltratou ela, lá no hipocampo dela ia refletir o quê? A infância dela, ela sendo maltratada pelo pai, sendo rejeitada por uma mãe, ia disparar o gatilho dela. Ela poderia não suportar e ir embora. Então, quando a gente vê, escuta as coisas, ouve, aquilo vai gerar uma emoção. O seu córtex pré-frontal recebe a mensagem através dos nervos aferentes, que é o periférico para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central recebe. Então, o córtex pré-frontal, ele quer que gere uma emoção ali. Aí, o córtex pré-frontal joga para o sistema límbico. Para algo que você ouviu, algo que você viu, vai gerar agora uma emoção em você. Agora, essa emoção vai gerar positiva ou negativa. Aí tá. Aí é aferente. Eferente é quando vem do sistema nervoso central para fora. E quando vem de fora para dentro é aferente. Que são as informações sensoriais. Aquilo gera em você. Então, o sistema nervoso central é composto de encéfalo com uma medula espinal, né? Mas eu quero pegar outra coisa aqui sobre importante. Deixa eu ver se está aqui. Não está mais na frente. Então, quando você foi... Porque a personalidade da pessoa, ela é formada até os 7 anos. Segundo a Ellen White e segundo também neurociência. É ali que forma a sua personalidade. Então, quando você foi formado ali, aquela personalidade na infância, aquilo ali vai disparar gatilhos. Se você tem traumas. Então, às vezes, nós somos adultos, às vezes, como crianças congeladas.
E às vezes vamos tomar algumas decisões, e às vezes tomamos como crianças. Por quê? Porque é inerente a você, está em você. É uma experiência subjetiva que está lá no hipocampo. Quando o corte pré-frontal quer informação do sistema límbico, o hipocampo, onde está guardado todas as experiências, ela vai jogar para a amígdala cerebral. Bota para lá. A amígdala cerebral, ela vai dizer se é negativo ou se é positivo. Ela que dá a informação. Eu vi um comentário no YouTube importante dos navais, os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Eles, quando vão para a guerra, eles são de operações especiais. Eles treinam tanto embaixo de piscina, em escuridão. Eles tentam colocar o corte pré-frontal, dominar a amígdala. Eles tentam fazer isso. Para eles não deixar o medo tomar conta. Aí eles são treinados a entrar em caverna, coisas escuras. Eles são treinados a isso. Eles querem que o corte pré-frontal domine a amígdala. Paulo, quando foi morrer, deixou, né? O corte pré-frontal de Paulo dominou a amígdala. Ele não olhou para o homem que ia matar ele com a espada. Ele teve domínio. Isso, o carrasco ficou assustado. Como é que pode isso? Deus, ele pode fazer isso. Fazer seu corte pré-frontal dominar o medo. Deus, através do poder do Espírito Santo. Então, o que acontece? Quando nós, às vezes, aqui está, experiências subjetivas. Conjunto de reuniões associadas com emoções conectadas reciprocamente. Então, essa experiência subjetiva é uma experiência, irmão, que você pegou, que seu pai fez com você, sua mãe fez com você. Você era uma criança. Você não tem culpa de ser formado assim. Mas Deus é tão bom que existe o quê? A transformação. Que é neuroplasticidade no nosso cérebro. É neuroplasticidade, pode mudar. Pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Ele pegou aquele discípulo e transformou aquele discípulo. Então, nós que somos crentes, adventistas, nós temos essa ideia, esse pensamento, que o Espírito Santo pode me transformar. Mas quem não tem lá fora? Deus é tão bom que preparou profissionais, como psicólogos, terapeutas, para ajudar essas pessoas a elas conseguirem vencer os obstáculos. Então, quando você é criança, que você foi muito maltratado, né? Freud diz que o inconsciente, ele é um depósito de rejeito. É ali que fica. Então, tudo que você passa na infância, na juventude, que você foi rejeitado, que você foi menosprezado, bullying no colégio, né? Uma vez eu consultei uma menina, ela tinha ido 4 vezes na ponte Milton Navarro para suicidar. A mãe desesperada me procurou aí. Eu não tenho mais dinheiro não, Ivanado, eu consultei ela de graça. Aí eu fui consultar ela conversando comigo. Uma palavra que ela disse, eu peguei já. Ela disse que quando foi tentar o suicídio, o policial começou a conversar com ela. E aí, conversando com ela, tratou ela bem, levou ela de volta para casa. Aí eu disse, olha, você já foi quantas vezes na ponte? As 4 vezes. Eu disse, você não vai tentar suicídio. Ela olhou para mim e disse, você não vai tentar suicídio. Você vai lá à procura de um aconchego, de uma palavra de ânimo, alguém que trate você bem. Quando você vai para lá, as pessoas se preocupam com você. E aquilo dispara um gatilho dali. Você era muito carente quando você era criança. Por que os seus pais não deu muito? Aí ela disse, não, ela se abriu. Aí meus pais, ele me desprezava muito. Ele me maltratava. Eu ia para o colégio, as crianças faziam bullying comigo, eu ia contar para ele, ele me desprezava. Então ela não teve aquela afeição, aquele afeto. Ela não teve. Aí na infância, aí adulta, mas ainda uma criança congelada. Então, o que acontece? Pode mudar, irmão. Então, às vezes, nós somos crentes adventistas, mas se nós tivemos uma infância perturbadora, né? O pai bebendo demais, massacrava a mãe, ele vendo aquilo gera uma experiência subjetiva, aquilo ele leva para a vida adulta. Às vezes ele não tem culpa. Às vezes a pessoa, você está conversando com a pessoa, aí, rapaz, um negocinho desse, essa pessoa explodiu, adventista século dia.
Mas porque o hipocampo está cheio. Só enchendo, ó. Não esvaziou. Tem que reproceder, fazer o reprocessamento. O reprocessamento é limpar a mente. A Bíblia fala renovar a mente. Renovar a mente, tirar o passado. A Bíblia fala isso. E o Espírito Santo tem poder para fazer. Quando você começa a buscar, renovar a mente, ó, renovar. Porque quando a mente não está renovada, ela está cheia de entulhos. Coisa que está lá no passado, coisa a ver que você nunca conseguiu vencer. Um trauma que você pegou, a vez do pai, da mãe, do tio, a vez do colégio. E essa pessoa, ela disse que não podia ver muitos jovens. Ela chegava no supermercado e via muitos jovens, aquilo ofendia ela. Por quê? Porque no colégio, ela juntava os grupinhos para maltratar ela. E ela, pronto, quando ela via a cena, disparava o gatilho. Sofrendo. Os pais eram adventistas. Eu tive que reprocessar a mente dela para ela suportar isso. Ver as crianças, os jovens, os adolescentes, e não mais machucar com ela. Então isso é o quê? Inteligência emocional. Isso às vezes vem da criação, né? Por isso que quando Deus ia preparar uma criança para uma missão, Deus preparava logo os pais, para os pais darem uma boa educação, que é para a pessoa suportar. Às vezes nós não conseguimos suportar uma crise, porque o nosso hipocampo está cheio. O nosso hipocampo, quando ele manda, quando você vai passando numa rua escura, você foi assaltado, ficou registrado. Quando você vai passar, depois de 5 anos, você vai passar, você lembra, assim, já fica frio. Então, quando você, às vezes, está brigando com o vizinho brigou com você, e aquilo gerou uma emoção em você, a amígdala, quando recebe do hipocampo, aquela experiência, o hipocampo manda coisas do passado, não só aqui. Quando vai, por isso que a pessoa não suporta. Rapaz, uma briga com o vizinho, ele terminou matando. Mas por que ele fez isso? Porque quando o hipocampo mandou para a amígdala cerebral aquele problema, existia vários também. Ele nunca reprocessou. Estava lá na mente. Aí quando chegou com força. Quando gera uma emoção negativa, a hipófise, que é a glândula mestra, ela que comanda todas as glândulas endócrinas. A hipófise, ela vai lá nos rins, onde fica as glândulas suprarrenais aqui no rins. Essas glândulas suprarrenais, ela joga adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. Né? Por isso que quando a pessoa está em perigo, as mãos ficam geladas, o coração acelerado, porque Deus prepara, ou aconteceu aqui uma mudança fisiológica, o coração disparado. Por que aquilo ali, Deus faz aquilo ali? Que é para você fugir, é um modo de fuga ou luta. Você está em perigo, você deu sinal que você está em perigo. Aí, o cérebro vai preparar seu corpo agora para fuga ou luta. Aí pior, isso mesmo, o simpático que é o fuga e luta, e o parasimpático é onde acalma. O que acontece nessa hora? Às vezes a pessoa nem foge, nem luta, fica sofrendo. Aí pega cortisol no sangue, onde faz mal. Aquilo é para você fugir de um leão, fugir de um problema. Antigamente o povo de Deus era peregrino, vinha perigo, aquilo ali eles iam lutar porque se cortar não dava hemorragia. Aquilo é só para isso, aquela adrenalina. Mas tem pessoas que ficam com aquela adrenalina direto, irmão. Não se livra do problema. Termina em pânico. Então diz a profetisa Ellen White, Conselho sobre Saúde, grande parte das doenças que afligem a humanidade tem a sua origem na mente. Começa na mente. Tem que repelir, tem que tirar. Começa na mente. E podem ser curadas apenas pela restauração da mente. Pode ser curada. É tirar o sistema límbico. Vou terminar contando aqui uma história. Então, os sintomas da adrenalina. Os sintomas são como uma preparação do corpo para a fuga, uma ameaça real. A adrenalina provoca alterações fisiológicas que preparam o indivíduo para o enfrentamento desse perigo, como aumento da frequência cardíaca,
como concentração do sangue na cabeça e membros, aumento da frequência respiratória. Então, ressecamento da boca, né? Essas coisas. Medo. Por isso que a pessoa quer fugir. Então, o transtorno de pânico. O transtorno de pânico é caracterizado por crises súbitas, frequentemente incapacitantes e recorrentes. Os sintomas físicos de uma crise de pânico aparecem subitamente, sem causas aparentemente, ou por meio de ansiedade excessiva, movida por estresses, perdas, aborrecimentos ou expectativas. Depois de ter uma crise de pânico, a pessoa pode desenvolver medos irracionais, chamados de fobias. É excesso de estresse, né? Excesso de... geralmente, quando você estiver assim, com depressão, com ansiedade, existe uma respiração que no próximo eu vou explicar. É uma respiração muito boa para você tira na hora. Sai na hora. Além da oração, né? Se você orar, melhor. Então, existe uma respiração que você faz e vai para o sistema nervoso parasimpático. Modo. Então, não é bom, né, as pessoas ficarem assim sofrendo, porque na hora que você está... Davi teve uma depressão. O Patriarca e Profeta fala, Davi teve uma depressão forte. E Davi conseguiu vencer a depressão. Então, para nós concluirmos, depois eu vou falar sobre alimentação adequada, alguns banhos gelados, coisas importantes para você conseguir vencer, às vezes, os traumas que você teve no passado. Tem algumas técnicas também que ajudam. Então, meus irmãos, existe um rapaz chamado, deixa eu pegar aqui o nome dele que eu já esqueci, vou terminar com essa história. Thomas Edison. Thomas Edison, o inventor da lâmpada. A história diz que ele, 4 anos no colégio, não conseguiu aprender o beabá. Não aprendeu a ler, não conseguia fazer nem o beabá. O professor, irritado, manda embora, manda uma carta. Entrega a sua mãe. A mãe, quando leu a carta, seu filho está aqui no colégio há 4 anos, não conseguiu aprender a ler. Nem sequer o beabá. Nós não queremos ele mais nesse colégio. Tirou ele. Não aceitou ele. A mãe, tinha muitas coisas, depois eu vou dizer o que tinha lá na carta. A mãe, quando leu a carta, começou a chorar. Ele disse, mamãe, por que a senhora está chorando? Nada não, meu filho. Olha, é o seguinte, o colégio não pode mais ficar com você, você é tão capacitado que eles não têm recursos para te aceitar. Mas não se preocupe, mamãe vai fazer aqui, vai improvisar na cozinha um colégio aqui, vou fazer uma escola. A mãe poderia se abalar, né, com a notícia. Quem seria Thomas Edison? Quem seria? Mas não. O córtex pré-frontal dela raciocinou. Ela não deixou a mídia cerebral levar uma mensagem negativa. Ela segurou. E esse homem, Thomas Edison, o inventor da lâmpada, da máquina, grande homem. A história diz que quando a mãe dele morreu, ele, já casado, né, ele foi mexer nas coisas velhas da mãe e encontrou a carta. Aí quando ele começou a ler a carta dizia isso, ó, seu filho não tem mais condição de ficar aqui no colégio, porque 4 anos não aprendeu a ler, nem sequer o beabá, ele só serve para uma coisa, é carregar carga que nem os jumentos. Então, só serve para isso. Bota ele para carregar a carga junto com os jumentos. A mãe chorou. A mãe ocultou, não levou esse peso. Quem sabe a mãe iria suportar, ia dar um trauma. Poderia ser um trauma na mente daquele menino. Né? Quando as mães falam, e você serve lá para nada, meu filho? Aquilo ali vai gerando nela ali, ó. No hipocampo dela, o quê? Uma palavra negativa. Vai gerando a cada dia, vai bater. A cada dia você vai maltratando, aquilo ali vai gerando um pânico depois lá na frente. Então os pais, quando começam realmente a levar a palavra negativa para o filho, ali já gera uma crença. Tem pessoas que não vencem na vida adulta, por quê? Porque ele já tem uma crença formada, que ele não consegue. Já está lá no hipocampo dele. Para tirar aquilo da cabeça dele. Só Jesus Cristo, ou um profissional para ir lá
Porque às vezes ele sozinho não consegue. Aquela mãe, ela teve uma inteligência emocional. E conseguiu. Por que você está aqui hoje? Porque Jesus Cristo viu em você um potencial. Assim como a mãe de Thomas viu dele um potencial, Jesus viu em você um potencial. E ele sabe que pode mudar sua mente, transformar. Ele pegou discípulos, pescadores, simples, rejeitados pela sociedade, só servia para pegar pesca, o peixe no mar. E Deus pegou aqueles homens e transformou. Você está sentado aqui hoje porque Deus te chamou. E disse, olha, você pode ser rejeitado, maltratado por muitas pessoas, mas para mim você é de grande valor. E usou pessoas para dar estudo bíblico a você, usou pessoas para te convidar, usou pessoas para te encorajar, porque Deus te ama e Ele sabe o seu potencial. E Ele sabe que essas mazelas, esses traumas que nós temos muitas das vezes, Ele pode tirar, irmão. Ele pode encorajar você, dizer, eu posso mudar sua mente, eu limpo sua mente. Que Deus venha nos abençoar, que você não pense negativo. Embora as crises cheguem para você, tenha sempre as crises como oportunidade. Aleluia. Nós vamos ouvir um louvor e depois eu quero orar em nome de Jesus. Acordar e o sol não quiser se mostrar, eu estarei sempre aqui. E se as trevas trouxerem temor, eu dar o meu amor, eu estarei sempre aqui, sempre aqui, eu estarei para ser sua calma, estarei sempre aqui, se você estiver chorando, se ganhando, perdendo ou lutando, sou o seu Deus. Sempre ao seu lado.